A cada 36 crianças, uma tem autismo. Então, eu já vou avisar, todo bebê tem que fazer a triagem de autismo. E é sobre isso que a gente vai falar aqui agora. Bora brincar! Todos os bebês entre 16 e 30 meses têm que realizar a triagem de autismo. Essa é a recomendação da Academia Americana de Pediatria, da Sociedade Brasileira de Pediatria e de várias outras sociedades de pediatria, por exemplo, na Europa. E hoje a gente vai falar qual instrumento que é o escolhido. Aqui no Brasil e na Academia Americana de Pediatria e em outros lugares é o MChat. O MChat, então, é um instrumento fácil, rápido, de 20 questões e que eu vou explicar aqui agora como que a gente vai fazer, tá? Esse instrumento, ele está no site www.mchatscreen.com, tá? E, é claro, tem todos os direitos autorais. Esse checklist, ele é um checklist de triagem, não é para dar o diagnóstico. Então, todo bebê tem que realizar o checklist. Se a triagem der positiva, a gente tem que tomar alguma atitude, ok? Como que a gente faz isso? A gente vai responder um questionário que está aqui com 20 perguntas e a gente vai falar se é sim ou se é não. E aí depois a gente vai olhar o gabarito, que para baixo risco, se a pontuação for 0 a 2, esse bebê então não tem risco de autismo, tá? Então, se ele tem menos de 24 meses, você vai reavaliar esse bebê depois, você vai fazer de novo o MChat, mas se a outra avaliação também der entre 0 e 2, essa triagem foi negativa. Se a pontuação total estiver entre 3 e 7, você vai ter que ir para a entrevista de segmento, que eu vou explicar aqui o que é, tá? Para a gente avaliar, porque às vezes nessas perguntas aqui a pessoa fica confusa e a entrevista de segmento ela serve para explicar melhor e aí a gente vai pontuar a entrevista de segmento. E aí o risco elevado é se a pontuação for entre 8 e 20. Aqui não é nem necessário fazer a entrevista de segmento. Essa criança tem que ser imediatamente encaminhada para uma avaliação formal de autismo e para intervenção a tempo. Então a gente tem aqui as perguntas. Para quase todas as perguntas, a resposta não que vai pontuar, exceto o número 2, 5 e 12. Então, vou explicar direitinho. Por favor, responda as questões abaixo sobre seu filho. Pense como ele geralmente se comporta e como que é o comportamento dele na maior parte do tempo. Então, número 1, se você apontar para um objeto do outro lado do quarto, o seu filho olha para o objeto? Sim ou não? Então, se for não, né, ele vai pontuar 1 ponto. 2, alguma vez você já se perguntou se seu filho é surdo? Então, se você chamou o seu filho e ele não respondeu, e você falou, será que ele é surdo? Não que você acha assim, não, realmente ele é surdo, porque eu acho que ele não responde a som nenhum. Famílias às vezes falam assim, olha, ele responde ao som da televisão, mas quando a gente chama ele não responde, então alguma vez na minha vida já pensei se ele poderia não estar ouvindo bem. Então, essa é a resposta sim que vai pontuar. Número 3, o seu filho brinca de faz de conta? Por exemplo, dar comidinha para uma boneca, não é? Fingir que bebe num copo vazio, fingir que está falando no telefone com um bloquinho. Então, sim ou não? Se for não, ele vai pontuar aqui também. 4, o seu filho gosta de subir nas coisas? Por exemplo, móveis, brinquedos, em parques ou escadas? Sim ou não? Se for não, ele vai pontuar. 5, o seu filho faz movimentos estranhos com os dedos perto do rosto dele? Então, ele faz um flapping de mãos, ou ele fica balançando o dedo, por exemplo, ou olhando para a mãozinha? Se sim, ele vai pontuar, porque esse é aquele, junto com 2, o 5 e o 12, que o 5 pontua. Número 6, o seu filho aponta com o dedo para pedir algo, para conseguir algo? Então, ele quer o brinquedo, ele aponta com o dedo, ou ele quer sair, ele aponta para sair? Sim ou não? Se for não, vai pontuar. Número 7, o seu filho aponta com o dedo para mostrar algo interessante para você? Por exemplo, olha o avião lá no céu, ele aponta para mostrar o avião ou ele aponta um caminhão na rua? Sim ou não? Se ele não aponta, então ele vai pontuar. 8, o seu filho se interessa por outras crianças? Sim ou não? Por exemplo, o seu filho olha para outras crianças, sorri para elas ou se aproxima delas? Se for não, então é 1 ponto. 9, o seu filho traz coisas para mostrar para você ou as segura para que você as veja? Não para conseguir ajuda, não é assim? Ele traz um potinho para que você abra para ele, mas trazendo, falando assim, olha que legal esse objeto, querendo partilhar esse interesse com você? Se for não, aí também ele vai pontuar.
10. O seu filho responde quando você o chama pelo nome? Ele olha para você, fala ou emite algum som? Ou para o que você está fazendo quando você o chama pelo nome? Se você falar fulano, ele para, ele olha, ele responde? Se a resposta for não, aí a gente também tem um ponto. Número 11. Quando você sorri para o seu filho, você está sorrindo para ele sorri de volta para você? Sim ou não? Então, se for não, ele vai pontuar, tá? Vamos descer aqui. O 12. O seu filho fica muito incomodado com barulhos do dia a dia? Então, aqui você vai perguntar se ele grita, chora, quando ele escuta, por exemplo, um barulho do liquidificador ou de uma música alta. Se for sim, esse pontua, que ele está naqueles 3 que são do sim. 13. Seu filho anda? Sim ou não? Então, se for não, ele vai pontuar. 14. O seu filho olha nos seus olhos quando você está falando ou brincando, ou quando você está o vestindo, por exemplo, sim ou não? Então, se for não, mais um ponto. 15. O seu filho tenta imitar o que você faz? É muito legal, né? A gente, quando tem um bebê pequenininho, a gente faz... Aí ele imita a gente fala, namora que a mamãe, ele imita. Então, quando você dá tchau, ele imita. Quando você bate palma, ele bate palma. Quando você joga beijo, ele joga beijo ou faz esses gestinhos que eu estou aqui explicando, sim ou não? Se for não, ele vai pontuar. 16. Quando você vira a cabeça para olhar alguma coisa, o seu filho olha ao redor para ver o que você está olhando? Então, assim, eu estou olhando aqui. Aí ele vira também para ver, né? Que demonstra o quê? Que ele está me percebendo no ambiente, vendo que eu estou tendo uma curiosidade. Ou não, eu estou olhando aqui e ele fica alheio. Então, se for não, ele vai pontuar. O seu filho tenta fazer você olhar para ele ou ela, por exemplo, o seu filho olha para você para ser elogiado, aplaudido, ou diz, olha mamãe. Então assim, coloca uma roupa bonita e tudo, ele quer que você olhe, olha mamãe, olha aqui como eu tô bonito, tentando chamar a atenção, ou ele não faz isso. Se ele não faz, então ele vai pontuar. Número 18. O seu filho compreende quando você pede para ele fazer alguma coisa? Por exemplo, se você pede assim, coloca o copo na mesa ou liga a televisão, ele obedece o comando ou não? Você fala, coloca o copo na mesa, filho. Você dá o copinho, coloca o copo na mesa. Ele não obedece o comando, parecendo não entender? Então ele vai pontuar aqui, tá? 19. Quando acontece algo novo, o seu filho olha para o seu rosto para ver como você se sente sobre o que aconteceu? Então, por exemplo, ele escuta um barulho estranho, ele olha para o seu rosto para ver sua reação ou não? Ou, por exemplo, ele vê algo engraçado, vê um bichinho lá na rua engraçado, ele olha para o seu rosto para ver se você também está achando engraçado? Se ele não faz isso, ele vai pontuar. E o número 20, o seu filho gosta de atividades de movimento, por exemplo, ser balançado ou pular em seus joelhos? Se for não, também ele vai pontuar. Então aqui a gente tem que somar ao final do que eu respondi para ver quantos pontos essa criança fez. Eu marquei 20 pontos, né? Porque todos eu fui explicando qual é o risco do autismo. Então, se essa pontuação, por exemplo, eu respondi tudo, no final só derem 2 positivos, eu só vou repetir esse instrumento. Se der só 1 positivo, eu vou repetir esse instrumento. Agora, aquilo que eu expliquei, se for entre 3 e 7, se for entre 3 e 7 pontos, eu vou passar para a entrevista de segmento, porque eu vou detalhar essas perguntas melhor, porque às vezes essa família não está entendendo bem o que está sendo perguntado, e aí eu vou explicar melhor para vocês. Agora, claro, se a pontuação for muito alta, entre 8 e 20, você já percebe claramente que essa triagem foi positiva e aqui essa criança, então, precisa de ser encaminhada imediatamente. Então, essa é a primeira parte do MChat. Essa parte pode ser respondida pelos pais, pode ser respondida lá nas consultas, ou com o pediatra, ou com alguém que acompanha essa criança, na puericultura, no médico de saúde da família, com a enfermeira do posto de saúde. Então, esse questionário, inclusive, ele tem na caderneta da criança hoje. Não tem lá o gabarito, mas o questionário está lá, você pode responder e levar para consulta para poder mostrar para o seu médico qual foi o resultado e questioná-lo então se a triagem foi positiva ou negativa. E se você é médico, você deve fazer esse questionário com a família e nós vamos então passar para a parte de entrevista de segmento para você entender melhor como você vai detalhar que essa parte da entrevista de segmento ela é indicado que ela seja feita por um profissional, ok? Quanto antes a gente detectar qualquer atraso, melhor para esse bebê.
Então, essa teoria, né, assim, vamos esperar o tempo da criança, cada criança tem seu tempo, isso caiu por terra. Tanto é que hoje é mandatório realizar a triagem de desenvolvimento de todos os bebês e a recomendação é que faça o MCHET, então, nas crianças entre 16 e 30 meses. Por quê? O cérebro, ele aprende com muita facilidade, porque ele tem a neuroplasticidade elevada. Então, se a gente estimula logo no início, a gente vê que a criança não está fazendo algo que ela deveria estar fazendo, eu começo a estimulação, eu posso reverter esse processo a tempo. Então, de novo, não é um questionário de diagnóstico, é um questionário de triagem. Se a triagem for positiva, merece investigação. Agora, se a triagem for negativa e a equipe tiver preocupação se essa criança tem autismo ou não, a gente também precisa de encaminhamento. E os questionários que derem positivo sempre são autismo, doutora Lil? Não, nem sempre. Muitos são outros transtornos do desenvolvimento, mas essa criança merece sim uma investigação mais detalhada. Então, a gente precisa compartilhar, divulgar esse conhecimento para que as famílias tenham acesso a essa informação. Para que a família chegue no pediatra e cobre do médico, né, a realização desse questionário. É uma campanha da Sociedade Brasileira de Pediatria hoje capacitar os pediatras. Se a família tem um instrumento formal, fica melhor para poder passar para o médico e para receber as orientações adequadas. As nossas crianças agradecem. Vamos lá agora para a entrevista de segmento.